Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Nós começamos na quinta-feira passada essa série de mensagens sobre pureza sexual. Na quinta-feira passada nós falamos sobre pecado sexual. Hoje nós vamos falar sobre sexo antes do casamento. E vamos mostrar biblicamente que sexo antes do casamento é pecado. Nós vamos ler do versículo 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, até o verso de número 9. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Palavra de Deus, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, venha falar mais uma vez com a Tua igreja. Deus, em nome de Jesus, traga iluminação para nós dessas verdades que estão aqui nesses textos que nós acabamos de ler, verdades que estão sendo desprezadas, até mesmo no meio cristão, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, e nos ajude a ministrar sobre este assunto aqui nessa noite. Por favor, Deus, nos dê sabedoria, nos dê um raciocínio lógico, rápido, em nome de Cristo Jesus. Por favor, Deus, fale com cada uma dessas pessoas e que pelo poder do Teu Espírito Santo, elas venham entender, elas venham compreender, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, a Bíblia deixa bem claro que sexo antes do casamento é algo que Deus condena. E nós cristãos dessa geração precisamos entender isso muito bem. Vou repetir: sexo antes do casamento é pecado aos olhos de Deus. É claro que aqueles que não querem um compromisso com Deus, com Jesus, talvez não vão concordar com isso, ou talvez tenham todo o direito de fazer o que bem querem com as suas vidas, mas para aqueles que temem a Deus, para aqueles que querem se relacionar com Jesus, para aqueles que querem ter vida eterna, nós temos que obedecer isso aqui. Isso aqui é condição, irmãos, para aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus. Amém? Então,
Paulo, ele vai descrever para nós esse pecado de sexo antes do casamento como uma coisa imoral. Ele vai descrever aqui como imoralidade sexual. No versículo 2, ele declara que o casamento é a cura para esse pecado. O casamento é a cura para o pecado da imoralidade sexual. No contexto desse livro que nós acabamos de ler, o que nós temos aqui? Nós temos essa cidade de Corinto, que era uma cidade conhecida como uma cidade que vivia debaixo desse pecado, pecado de imoralidade sexual. E Paulo, que pregou muito nesse lugar, muitos se converteram, muitos jovens se converteram, jovens esses que estavam acostumados com a prática do sexo antes do casamento. E alguns deles estavam em dúvidas sobre isso, se é uma coisa que eles tinham que se abster ou não, se é uma coisa que eles poderiam continuar ou não. Então, havia uma certa dúvida nessa igreja acerca deste assunto. E é por isso que Paulo, então, escreve essa carta, e aqui, no versículo 1, ele diz: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, e aí ele vem e doutrina a igreja sobre isso. Havia um outro problema também, o problema de casais estarem negando o sexo para o seu cônjuge. Então nós temos esses dois problemas, problema de fornicação e problema de adultério. A prostituição em Corinto era muito alta também, havia muita prostituição. Muitos procuravam na prostituição satisfação sexual. Cônjuges que estavam tendo abstinência, negando ao outro a prática sexual. Então, aquele que queria fazer sexo procurava satisfazer também na prostituição. Então, diante de toda essa bagunça aqui, é que Paulo escreve essa carta para colocar aquela igreja no seu devido lugar, para colocar aquela igreja no seu eixo correto, que é uma vida de pureza. Então, é isso que nós temos no versículo 2. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Então ele está falando de casamento aqui. E aí no versículo 3 ele diz: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E aqui o contexto é a prática do sexo. O marido não pode negar isso para a sua esposa. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Então vejo, irmãos, que sexo antes do casamento é pecado. E a falta de sexo no casamento também é pecado. Então, os solteiros devem se abster dessa prática até que se casem. E os casados devem praticar o sexo. Não pode negar isso para o outro. Versículo 4, nós temos o seguinte: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Paulo está confirmando o que ele disse no versículo 3. E ele fala também para os maridos, mas sim, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então, se o marido está com vontade de fazer sexo, a esposa não deve negar isso. Claro, se ela tiver algum tipo de problema, o marido deve entender. E assim também o marido não pode negar sexo para a sua esposa, caso ele tiver bastante ruim, né? Com muita enxaqueca, com muita dor de cabeça, não tem como, não dá. E eu acho que deve haver uma compreensão nesse sentido. Mas a verdade aqui é que no casamento tem que ter sexo. Fora do casamento, não. Não pode haver. E aí no versículo 5, ele continua confirmando o que ele disse no 3 e no 4. Eles não se recusem um ao outro.
exceto por mútuo consentimento. Ou seja, se a esposa ela não está afim de fazer sexo durante alguns dias, ela quer se dedicar mais à oração, e Paulo ele enfatiza isso aqui. O problema é que as mulheres de hoje elas não querem fazer sexo por outros motivos, não é para orar. Sabe lá qual é o motivo. Mas Paulo fala sobre isso. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Tem que haver um consentimento mútuo. Tem que haver uma concordância entre os dois. É como um testemunho que eu ouvi há muitos anos, em uma época que eu não queria ser pastor, eu queria ser missionário. E eu gostava muito de ouvir testemunhos sobre missões. E estava tendo um congresso de missões na Igreja Batista da Alagoinha. E eu estava ouvindo pela rádio. Foi quando o preletor daquela noite estava testemunhando de um ano anterior que ele tinha ido para esta conferência, quando o pastor Márcio Valadão, ele solicitou a esse missionário que ele fosse para a Índia, passar 6 meses na Índia, só que ele não poderia levar a família, porque a igreja naquela época não tinha condições de manter financeiramente toda uma família na Índia. O pastor Márcio, ele havia escutado sobre um problema que havia e que ainda há na Índia de prostituição de mulheres. Muitas mulheres eram vendidas como escravas sexuais e para serem prostitutas, e ele sentiu o desejo de fazer um trabalho missionário na região onde essas prostitutas viviam. Então ele precisava de um missionário lá. E ele convocou esse missionário e disse: olha, eu preciso de você lá na Índia durante 6 meses, mas você não pode levar nem o seu filho, nem a sua esposa, nós não temos condição de manter todos vocês lá. E ele disse: pastor, eu preciso conversar com a minha esposa, se depender de mim eu vou, mas eu preciso conversar com ela. Então ele procurou a esposa e disse: mulher, recebi a convocação do pastor Márcio para ser missionário lá na Índia durante 6 meses, e eu não posso levar vocês. Se você aguentar ficar sem o seu marido durante 6 meses, eu também aguentarei ficar sem você durante 6 meses, mas eu só vou se você disser que aguenta. E ela disse: vai na fé, meu marido, vai na fé, aleluia. Mas tinha um filho também, e ele chegou para o filho dele, acho que era 11, 12 anos, e disse: filho, papai foi convocado para ir para a Índia, e eu devo ficar lá durante 6 meses, você aguenta ficar sem o papai durante 6 meses? E ele disse: papai, hoje foi o culto de missões, eu não tinha uma oferta missionária para dar, mas o senhor lembra que eu fui lá na frente? Ele: eu lembro. Pois é, eu fui lá, papai, para ofertar o Senhor. Pode ir, papai. E ele foi, durante 6 meses ele ficou na Índia, ele criou toda a base missionária da igreja Diante do Trono, lá na Índia, e foi por causa desse projeto que nasceu o grupo Diante do Trono que nós conhecemos. O grupo Diante do Trono que nós conhecemos nasceu, não foi desejo de alguém ser cantor, ser músico, essa vaidade, não. Nasceu por causa desse projeto missionário. Eles criaram uma espécie de CD, vamos gravar um CD, a gente vai vender o CD para mandar recursos para a Índia, e o primeiro CD, sabe, foi muito bom, se espalhou pelo Brasil e se tornou esse grupo maravilhoso que é. Então, eles ficaram 6 meses sem sexo, mas com sentimento mútuo. Vocês entenderam? Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, não pode ser muito tempo, nesse caso foi 6 meses, é preciso muito amor, muita santidade, muito amor por Cristo para ficar durante 6 meses sem sexo, né? Principalmente depois que a pessoa se casa, fica mais difícil ainda. Mas como foi para uma grande causa, o Espírito Santo atuou na vida desse casal e eles conseguiram permanecer ali, se abstendo durante 6 meses. Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo. Agora veja o seguinte: para se dedicar à oração, depois desse período devem se unir, ou seja, deve voltar à prática sexual de novo. Agora, olha um ponto que vai provar aqui para nós uma coisa que eu quero trabalhar com vocês.
sexo também é espiritual. É espiritual. E ele diz aqui, para que Satanás não os tente. Quando Satanás, ele olha, e a gente fala de Satanás, mas aqui englobe toda a galera, né, de Satanás, que são os demônios. Satanás, ele não é onipresente. Satanás, ele não está em todos os lugares, mas ele tem os demônios, e os demônios estão ao nosso derredor, nos observando. E quando os demônios observam que no casamento o marido está negando sexo, ou a esposa está negando sexo para o marido, ou vice-versa, Satanás, ele pode lançar tentação para aquele casal. E é por isso que hoje existe tantas traições nos casamentos. Por conta disso, por conta da falta de sexo no casamento. Então, vale um aviso aqui para aqueles que são casados. Não façam isso, não se neguem, a não ser por mútuo consentimento. Porque Satanás, ele pode se aproveitar dessa situação e plantar no coração de alguém o desejo de adultério, o desejo de traição. E ele diz o seguinte, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Infelizmente, muitos não têm domínio próprio, não conseguem se dominar nesta área. Versículo 6, ele diz, digo isso como concessão e não como mandamento. É uma instrução para nós. E no 7 ele diz, gostaria que todos os homens fossem como eu, solteiro, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Paulo está dizendo que casamento é dom. Casamento não é para todo mundo. Casamento é um dom que Deus dá para a pessoa. Assim também como ser solteiro e permanecer solteiro também é um dom. Celibato é um dom. Casamento é um dom. Isso que a Igreja Católica faz com seus sacerdotes, irmãos, é totalmente contrário à palavra de Deus. O padre, ele só pode ser celibatário se ele tiver o dom para ser celibatário. Se ele não tem esse dom, ele deveria se casar. Deveria. Como é que a gente sabe se a pessoa tem um dom para casar ou tem um dom para ser celibato? Como é que a gente sabe disso? Você conseguiria viver sem o sexo durante o resto da sua vida? Sem sexo. Se você diz que não consegue, é porque o seu dom é para casar. Mas se sexo é uma coisa qualquer para você, sabe, você não se importa com isso, você não tem necessidades biológicas, carnais para isso, então talvez o seu dom seja para ser solteiro e pegar a sua vida e colocar a sua vida para servir completamente ao Senhor. Paulo, ele tinha o dom para ser celibatário. Era um dom que ele tinha, um dom que ele possuía. E é por isso que ele diz, digo porém, versículo 7, gostaria que todos os homens fossem como eu, que tivesse esse dom que eu tenho, mas cada um tem o seu próprio dom, um dom para casar, outro dom para ser celibatário. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Então é Deus que dá esse dom. E no versículo 8, ele diz assim, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, se não conseguem ficar sem a prática do sexo, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Então, Paulo descreve muito bem aqui para nós que a cura para esse tipo de pecado, de moralidade sexual, é o casamento. É isso que nós encontramos aqui na palavra de Deus. Versículo 2, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Amém? É esposa e marido. Sexo foi dado à raça humana para ser desfrutado no casamento. Nesse contexto, nós encontramos aqui, irmãos,
na cidade de Corinto, que eles estavam cercados por tentação sexual. Para onde eles iam, havia o pecado da tentação sexual. Lá em Corinto, onde também várias outras cidades ali perto, havia o templo da deusa Diana, onde o culto a essa deusa era uma coisa terrível. Era mais ou menos de 2 a 5 mil prostitutas em volta ali do templo, disponível para qualquer um fazer sexo com elas ali à luz do dia. Qualquer um poderia ver, até as crianças poderiam contemplar isso. Então, esse era o retrato da cidade de Corinto. E muitos haviam se convertido. A igreja aos Coríntios tinha muitos ex-homossexuais. Pessoas que eram lésbicas, homossexuais, que se converteram. Paulo, então, doutrina a igreja a respeito desse assunto. Havia um padrão de vida naquela cidade, e o padrão era totalmente imoral. Totalmente imoral. Agora, imagine um crente no meio de uma cidade onde, para onde olha, há imoralidade sexual. Irmãos, isso não é diferente dos nossos dias. Qualquer coisa que você assistir em suas telas, haverá ali alguma coisa nesse sentido. Haverá ali algum tipo de moralidade sexual. Haverá ali algum tipo de tentação sexual. Tudo hoje tem esse tipo de cunho para essa área. Parece que tudo agora é pornográfico. Tudo agora é pornografia. Praticamente tudo. Não há mais nada que a gente assista hoje com a família que a gente pode dizer, puxa, isso aqui é bacana. Um dia desse eu estava assistindo uma comédia, dizia que a comédia era boa, estava lá liberado. E no momento que estava naquela cena de gargalhada, a cena mudou na hora para uma cena de sexo explícito entre dois homens. O ódio que me deu foi tão grande que eu quase destruí com a minha televisão. Quase que eu destruí. E eu louvo a Deus que naquele momento os meus filhos não estavam olhando para a TV. Deus livrou os meus filhos daquela cena, porque cena de pornografia gruda na mente humana e não sai nunca mais. E através dessas cenas que estão ali nas telas, Satanás pode se aproveitar dessa exposição e levar a nossa gente, levar os nossos jovens para esse caminho da prática do sexo antes do casamento. Então esse era o retrato dos nossos irmãos lá de Corinto. Então a Bíblia ela vai incluir aqui claramente que o sexo antes do casamento é uma imoralidade sexual. Ele diz aqui no versículo 2, mas por causa da imoralidade, o que ele está se referindo? A prática do sexo antes do casamento. Eu tenho várias referências bíblicas aqui, e eu quero ler todas elas, todas, uma por uma, para que a palavra de Deus possa entrar no teu coração e te libertar. O primeiro texto que eu quero ler com vocês aqui é Atos capítulo 15, versículo 20. Atos 15, versículo 20 diz assim: ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham. Olha só, o que nós temos que se abster? Comida contaminada pelos ídolos, é o primeiro. Da imoralidade sexual, que é a prática do sexo fora do casamento. Da carne de animais estrangulados e de sangue. Veja que aí nessa lista está imoralidade sexual. E Paulo diz que nós temos que fazer o quê com esse pecado? Se abster desse pecado. 1 Coríntios 5:1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Então lá, desde o capítulo 5, Paulo começa a ouvir esse tipo de pecado na vida da igreja. Havia cristãos praticando esse pecado. Por toda parte se ouve que há imoralidade no meio de vocês. Muitos de vocês estão fazendo sexo fora do casamento. E esse rumor chegou até mim. Capítulo 6, o verso 13 e o verso 18.
capítulo 6 agora, versículo 13 e o 18. Diz assim: os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. Agora vejam. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Você está vendo qual é o propósito do seu corpo? O nosso corpo não foi dado a nós para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Portanto, não usem os seus corpos para a imoralidade sexual. Não usem os seus corpos para a prática do sexo fora do casamento, porque isso é terrível aos olhos de Deus. E para aqueles que foram mal doutrinados, mal gerados, mal discipulados, existe pecadinho e pecadão, sim. Existem pecados mais graves do que outros, sim. E pecados com o corpo, pecados ligados à área sexual, são muitos mais graves. Deus considera esses tipos de pecados, pecados sexuais, muito mais graves do que qualquer outro tipo de pecado. Portanto, o mandamento é claro, não é para a imoralidade que nós devemos usar o nosso corpo. 1 Coríntios 10, versículo 8. 1 Coríntios 10, 8. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil pessoas. Isso está lá na época de Moisés. Não pratiquemos a imoralidade. Você sabe que lá naquela época de Moisés, eles deixaram de adorar a Deus para construir um outro ídolo e adorar. E durante aquele culto ali, houve práticas de sexo antes do casamento. 23 mil pessoas praticando esse tipo de pecado ali. Deus matou todos. Deus destruiu todos, porque é algo abominável aos olhos de Deus. Vamos agora para a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso 21. Receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza. E aqui está ligado à impureza sexual, como está escrito aí, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Isso é grave, irmãos. Isso é muito grave, muito grave. Se nós tememos a Deus, nós temos que observar muito bem o que a Bíblia nos instrui a respeito disso, para que possamos instruir essa próxima geração. A próxima que virá, porque essa praticamente está perdida. A imoralidade sexual nessa geração se tornou algo normal, muito comum hoje em dia. Qualquer menininha de 10, 11 anos aí está falando sobre isso. As escolas estão contaminadas com esse pecado. Internet estão aí mostrando para nós o que muitos jovens estão fazendo nas escolas, à luz do dia. Que eu tenho até nojo de mencionar para vocês o que muitos estão fazendo nas escolas hoje. É uma coisa podre e horrível. Mas a próxima geração, se nós formos muito bem instruídos a respeito da pureza sexual, essa próxima geração poderá ser diferente. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 3 diz assim: entre vocês não deve haver, nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie. Então, olha o que o texto diz, irmãos. Não pode haver no nosso meio, nem sequer a menção disso. Então, o que a gente vê hoje é muitos jovens cristãos
falando disso abertamente, fazendo até piadinhas disso. Não é isso que a Bíblia diz. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade, quanto mais a prática da imoralidade. Se a menção não pode estar no nosso meio, será que a prática deve estar? Claro que não, irmãos. Como diz o texto, o nosso corpo foi dado a nós, não foi para a imoralidade, mas para o Senhor, para a glória do Senhor. Aleluia. Relacionamentos não existem apenas para o nosso próprio prazer, mas relacionamentos existem para glorificar a Deus, para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos com a nossa vida deve ser feito para a glória de Deus. Quantos cristãos hoje se envolvendo em relacionamentos que nada glorifica a Deus? Colossenses 3:5. Colossenses 3:5 diz assim, vamos lá, Juan. Como a gente tem que lidar com isso? Olha o que o texto diz. Como a gente lida com esse tipo de pecado? Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E é ele aqui lista para nós: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância que é idolatria. Volta lá, Juan. O que nós temos que fazer morrer, irmãos? A natureza terrena, que envolve o quê? Imoralidade sexual, sexo antes do casamento. Nós temos que fazer morrer isso. Temos que fazer morrer isso. Temos que fazer morrer a natureza terrena. Não importa o tamanho da dor, não importa o tamanho do sofrimento, não importa. O importante é que tem que fazer morrer. Tem que fazer morrer. Porque nós existimos para a glória de Deus e nós temos que glorificar a Deus através da nossa pureza sexual. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz assim: a vontade de Deus, olha só, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Esta é a vontade de Deus. Abstenham-se da imoralidade sexual. Irmãos, esse é o texto mais claro para nós nessa noite. A vontade de Deus para mim e para você é que sejamos santos. E um dos modos que temos para sermos santos é fazendo morrer a nossa natureza terrena e se abstendo de toda imoralidade sexual. Aqui esse texto está falando de uma forma prática de santificação. E a forma prática de santificação é essa: se abstenham da imoralidade sexual, se abstenham, porque isso não convém para aqueles que servem a Deus. Deixa isso para o mundo, deixa isso para quem não quer servir a Deus, mas para nós que queremos ter vida eterna, isso aqui é para nós. Amém? Judas, versículo 7. Disse versículo 7 porque só tem um capítulo. Na verdade não é nem capítulo, né? Que é uma carta. De modo semelhante a esses, olha só, Sodoma e Gomorra, lembra dessas duas cidades? De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram a quê? Olha só, a imoralidade e a relações sexuais antinaturais, homossexualismo, lesbianismo, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. O que Deus fez com Sodoma, Gomorra, cidades ao redor que estavam cometendo o pecado de imoralidade sexual e relações sexuais antinaturais? Deus destruiu. Deus, um dos seus atributos é imutável. Deus não muda. Deus continua sendo o mesmo Deus.
o mesmo Deus que puniu a região de Sodoma e Gomorra por causa do pecado de imoralidade sexual, por causa do pecado do homossexualismo, esse Deus não mudou. A ira dele cairá novamente. Só que desta vez, a próxima vez que Deus tiver de derramar a sua ira, não vai ser igual à ira que ele derramou em Sodoma e Gomorra. Será uma ira muito maior, muito mais severa, muito pior. Porque no decorrer da história humana, todas as iras de Deus que foram derramadas, a Bíblia deixa bem claro que era uma ira misturada. Era o cálice da ira de Deus, mas havia mistura, ou seja, ainda assim houve misericórdia. Ainda assim, no dilúvio, Sodoma e Gomorra, Torre de Babel, deserto lá no Sinai, ali era a ira de Deus misturada. Mas haverá um dia terrível para a humanidade, onde Deus despejará a sua ira sobre a terra, sobre esses que vivem na imoralidade sexual, nas relações sexuais antinaturais, que vivem na prática do pecado, que não querem se arrepender dos seus pecados e querem continuar nessa prática. A Bíblia diz que a ira de Deus será derramada e somente Jesus pode salvar alguém desta ira. Somente Jesus. É o que está lá em Tessalonicenses, dizendo que nós temos que aguardar dos céus aquele que ressuscitou dentre os mortos, que nos livra da ira vindoura. Somente Jesus pode livrar alguém dessa ira que está por vir. Toda essa depravação imoral, todo esse padrão imoral, toda essa imoralidade sexual está chegando até a Deus, e Deus, cada dia que passa, acumula mais ira, mais fúria, para um dia derramar. A vingança de Deus contra esse planeta virá, e somente Jesus pode nos salvar. Mediante a nossa fé em Jesus, mediante o arrependimento dos nossos pecados, se nos arrependermos desses pecados e de tantos outros, Jesus garante a nossa proteção no dia da ira de Deus. Jesus garante a nossa salvação, aleluia. Jesus garante o nosso perdão. Diante de todos esses textos, irmãos, o que a Bíblia ela quer promover? O que a Bíblia quer promover no teu coração, no meu? Porque ninguém aqui está isento disso, viu? Ninguém, não tem um bom aqui. Ninguém está isento desses pecados aqui. Ninguém. Todo mundo aqui corre um grande risco de praticar isso aqui. Seja traindo a esposa, seja traindo o marido, seja negando sexo para o marido, negando sexo para a esposa, seja fazendo sexo com alguém que não é seu marido ou com a sua esposa. Ninguém está isento disso. Então, o que a Bíblia quer promover? Ela quer promover, de acordo com esses textos aqui, a abstinência. A abstinência completa do sexo antes do casamento. Vai ser fácil? Não vai. Paulo sabia disso. Paulo, ele fala sobre isso. Paulo, ele sabia que o desejo sexual é uma coisa violenta. Por quê? Porque faz parte da nossa natureza humana. Diante disso, nós precisamos da ajuda de alguém que é mais forte, mais poderoso do que os nossos desejos carnais, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo atuando na nossa vida, onde nós poderemos então exercer o domínio próprio. Sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos ter domínio próprio.
Nós vamos ceder ao pecado, nós vamos ceder à imoralidade, nós vamos ceder à fornicação, vamos ceder ao adultério. Mas, com a ajuda do Espírito Santo, aleluia, qualquer um aqui pode sim viver em abstinência ou desfrutando do sexo da maneira correta, dentro do casamento, com a sua esposa, com o seu marido, fazendo disso algo maravilhoso. Mas com a ajuda do Espírito Santo. Então, o que a Bíblia oferece para nós aqui é abstinência. Se você não é casado, se abstenha disso. Ore a Deus. E o Deus que criou os céus e a terra, Ele mostrou que Ele é poderoso o suficiente para mandar um marido para você, ou uma esposa para você. Agora, há uma recomendação aqui para aqueles que têm o dom de ser celibatário. Porque nem todos têm o dom para casar. E a gente fica empurrando esses irmãos que têm o dom para ser celibatário para o casamento. E a gente acha que casamento é tudo. Não é não. Na vida de um celibatário é muito possível ele ser feliz como eu sou com a minha esposa. Ele ser feliz, ele, sozinho. Porque ele tem um dom, não para ter uma família, mas ele tem um dom para ser solteiro. E ele é muito completo e muito feliz com isso. E sexo não é um problema para esse tipo de pessoa que tem esse dom. Não é. Então, a única forma de alguém que não tem um dom para ser celibatário, a única forma de ter relações sexuais, uma forma que Deus aprova, é entre marido e esposa. Fora disso, é pecado. Eu quero que você... bota aí, Juan, para a gente adiantar aqui. Hebreus 13, 4. Olha o que a Bíblia fala sobre o casamento. Hebreus 13, versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos. Por todos. O leito conjugal conservado puro. Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Olha o que a Bíblia diz sobre casamento, irmãos. Casamento é uma coisa honrosa. E nós temos que honrar o casamento. Qual é a melhor maneira de honrar o casamento? Não faça sexo antes do casamento. Dê isso de presente para a sua esposa. Dê isso de presente para o seu marido, sua futura esposa. Dê isso de presente para ele. Dê a sua virgindade de presente. Isso é honroso aos olhos de Deus. Mas se você já fez sexo, saiba que há perdão para você. O pecado de moralidade sexual não é imperdoável. Não é, irmãos. Há perdão para quem praticou esse pecado. Há perdão. Como eu disse, os perdidos, eles não entendem isso aqui. Isso aqui, para quem não teme a Deus, é piada. É piada. Fala sobre isso aqui em uma escola para você ver. Fala. Comente sobre isso aqui na roda de amigos para você ver. Eles fazem piadas, mas haverá um dia que eles se depararão com aquele que está sentado no trono branco e serão julgados devidamente por Deus. E aqueles que nunca temeram a palavra dele, naquele dia vai temer, mas esse temor não o salvará de uma condenação eterna. O casamento deve ser honrado, não banalizado. Não banalizado. Hoje em dia o casamento está se tornando uma coisa desnecessária para a vida de muitas pessoas. Não existe mais casamento com véu. O véu está desaparecendo dos casamentos. Porque o propósito do véu no casamento era dizer para todos que estão ali naquela cerimônia: essa noiva, ela é virgem. Ela é virgem, ela está vindo ao altar virgem. Não existe mais véu hoje. O véu que cobre a noiva
Não existe mais isso. Não existe mais pureza. Quantos padres, pastores foram processados por noivas que vieram ao altar parecendo uma prostituta, com os seios quase praticamente de fora, com as costas nua que mostrava até essas partes das nádegas. Eu vou realizar um casamento de uma noiva vestida desse jeito. Jamais. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro. O que isso quer dizer, irmãos? Isso aqui significa que os jovens devem encarar o casamento com pureza. Houve uma época que pastores só faziam casamento mesmo na igreja, com tudo do bom e do melhor que uma noiva merece, se os dois mantiveram puro o seu relacionamento. Mas hoje não. Hoje isso se tornou uma coisa. Mas o texto é claro. Olha o final de Hebreus 13:4. Deus julgará os imorais e adúlteros. Deus julgará aqueles que praticam sexo antes do casamento, os fornicadores, e Deus julgará aqueles que deixam o seu cônjuge, que traem o seu cônjuge para fazer sexo com aquele que não é o seu marido, para fazer sexo com aquele que não é a sua esposa. Deus julgará essas pessoas. Deus irá punir essas pessoas, se elas não se confessarem e não se arrependerem, é claro. Mas alguém pode perguntar, qual é o problema de fazer sexo antes do casamento? Por que Deus condena isso? Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque sexo antes do casamento é algo contrário ao propósito de Deus para o relacionamento de alguém. O relacionamento fora desse propósito não garante para a pessoa, para a moça ou para o rapaz, não garante comprometimento. Você acha que só porque você está fazendo sexo com esse cara, só porque você está fazendo sexo com essa menina, que ela vai ficar com você, que ele vai ficar com você? Não há garantia. Não há garantia. O sexo antes do casamento, não há garantia de companhia. Não há garantia. Não há garantia de fidelidade. Não há garantia de zelo. Não há garantia de lealdade. Não há garantia de amor. Muitos desses caras aí só quer pegar você, menino, e usar como um objeto. Para eles, você não passa de um objeto. Não garante felicidade, não garante dedicação, não garante, e acima de tudo, irmãos, não garante espiritualidade. A Bíblia mostra que sexo é mais do que uma coisa biológica, sexo é uma coisa espiritual. Quando é que alguém de fato consome o casamento? É na lua de mel, é quando os dois ali, nus, têm um relacionamento sexual e se tornam para Deus uma só carne, alma e alma. É uma coisa espiritual, é uma coisa muito forte que conecta um ao outro. O casamento é a garantia. O casamento aos modos de Deus, o casamento bíblico. Não estou falando desse tipo de casamento que a gente vê por aí. Eu estou falando do casamento de pessoas que temem ao Senhor. Garante para ambos comprometimento, companhia, zelo, lealdade, fidelidade, amor, dedicação e espiritualidade. É por isso que você não pode fazer sexo com a pessoa que não é o seu marido, que não é a sua esposa. Não se entregue. Depois não venha chorar aí, meter um filho dentro de você, ele abandonou, te deixou. Por causa de outra, te deixou, você não esperou, sendo que tinha a pessoa certa, que Deus havia preparado para você, e você não soube conservar isso de forma pura. Por que existem tantas mulheres sofrendo hoje? Por quê? Por quê?
Por quê? Então Deus condena porque é contra o propósito dele para nós. E o propósito de Deus para nós, nos relacionamentos afetivos, é comprometimento, companhia, como é bom de ter alguém, fidelidade, ser fiel à pessoa, zelo, alguém que vai cuidar de você, você vai cuidar dessa pessoa, leal a você, alguém que vai te dar amor e você vai dar amor de volta, porque casamento não é você fazer, não é você buscar sua felicidade, mas casamento é você se comprometer em fazer o outro feliz, e se o outro tiver esse mesmo princípio, você está, sabe, no céu, no céu. E espiritualidade, o propósito é esse, irmãos. Então, quando alguém não respeita isso, vai sofrer a falta de tudo isso aqui, de tudo isso. Quantas crianças hoje são criadas sem o pai e sem a mãe? Hoje. Porque não obedeceram isso aqui. E a gente sabe quais são os efeitos na vida de uma pessoa criada sem a figura do pai ou sem a figura da mãe. Agora, já o casamento de quem crê em Deus é diferente. O casamento de quem crê em Deus é diferente, irmãos. Nos padrões bíblicos, o casamento nos protege do pecado, da imoralidade sexual. O casamento nos protege de sermos usados como objetos. Olha só, isso aqui é muito comum na vida da mulher. As mulheres que são mais usadas como objeto. Moça, não deixa ninguém fazer isso com você, não. Se ame, rapaz. Você fica se relacionando com qualquer um, sem critério, sem princípio, se envolvendo com qualquer um, por causa de um desejo carnal, por causa de uma paixão carnal. Se valorize. Promova a honra para você mesmo. Seja um tipo de mulher, de garota, que para um homem conquistar você, ele tem que ser um homem de verdade. Não pode ser um vagabundo que vai usar você como objeto. Se valorize. Nos protege de não ter alguém para estar para sempre do nosso lado. Então, é isso aqui que a Bíblia mostra para nós, irmãos, e eu espero muito que você compreenda isso. O sexo não é uma coisa igual o bicho faz. Cachorro, quando pega uma cadela para fazer sexo com ela, ele não está nem aí para essa cachorra, ele não sabe. Se tiver outra, ele faz com outra. Porque não há uma ligação espiritual. Entre animais não há, mas entre seres humanos há sim. Nós não somos como animais, irmãos. Então Deus, ele determinou o sexo apenas para o casamento, porque há um envolvimento ali no momento do sexo entre um homem e uma mulher que não é somente biológico, mas envolve a pessoa na sua integralidade, na sua totalidade, corpo e alma. O sexo não é somente biológico, o sexo também é espiritual. Por isso você não deve fazer com qualquer um. Tem que fazer com aquela pessoa especial. Aquela pessoa que vai te honrar, que vai te amar, que vai se comprometer, que vai ser leal a você pelo resto da sua vida. E para mostrar isso a vocês, encerrando, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Nos mostra que essas falhas nos relacionamentos conjugais interferem também na nossa espiritualidade. 1 Pedro 3,7 diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiros do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas o quê? Interrompidas o quê? O que tem a ver o meu relacionamento com a minha espiritualidade? Tudo. 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 O marido que não cumprir com o seu papel
muito bem, a esposa que não cumprir com o seu papel muito bem, suas orações, elas são o quê? Interrompidas. Agora, imagine alguém que está ali praticando a imoralidade sexual. E quando eu falo aqui de moralidade sexual, estou falando do sexo antes do casamento ou fora do casamento, fornicação e adultério. Solteiros que praticam o sexo antes do casamento, fornicação. Casais que traem os seus cônjuges, adultério. Quando cometemos esse tipo de pecado, o texto é claro em dizer para nós que até mesmo as nossas orações, elas são interrompidas, porque esses relacionamentos passam de serem biológicos, passam de ser sociais, é muito mais do que emoção, é espiritual também. Então, concluindo, como nós podemos desfrutar do sexo de forma segura no casamento? Por que existem tantas doenças transmissíveis sexualmente? Por quê? Por causa dessa depravação, irmãos. Faz sexo com tantas pessoas que acaba contraindo doenças. Sífilis, gonorreia, o que mais? É tanta réia que tem por aí, irmãos. Deus quer proteger você disso. Deus quer proteger você da AIDS. Deus quer proteger você dessas doenças sexualmente transmissíveis. Deus quer proteger você de ser usado como objeto. Deus quer te prometer de uma vida de relacionamento sem comprometimento, sem lealdade, sem honra, sem amor. E a forma que Deus estabeleceu para nos proteger disso é o casamento. E a Bíblia está aí, e não falar disso outro dia. Os critérios bíblicos para escolhermos alguém para casar. Eu quero ler mais um texto, irmãos. Segura firme aí, esse é o último. 1 Coríntios 10, 12, há um princípio aqui. O contexto não é sobre esse tema, mas há o princípio que nós podemos utilizar para isso. 1 Coríntios 10, 12 diz assim: assim, aquele que julga estar firme em pé, cuide-se para que não caia. John Owen, ele disse o seguinte, que todo ato pecaminoso na vida do crente tem um processo. Eu vou repetir. John Owen, que foi um grande teólogo, ele disse que todo ato pecaminoso na vida do crente, na vida do cristão, tem um processo. Ele está falando aqui sobre o processo da tentação. Como é que um crente cai nesse tipo de pecado? Segundo John Owen, ele disse que o processo é o seguinte: primeiro, experimenta um pequeno passo. Assiste um vídeo pornográfico, alguma coisa nesse sentido, um filme que estimula os seus desejos sexuais e ali brota alguma coisa. Primeiro, experimenta um pequeno passo. Segundo, com um pequeno passo, a tentação ganha território. Ganha território. E depois que a tentação ganha território, John Owen disse que ela então entra na alma. E quando entra na alma, tem então o terceiro passo. Após um certo estágio, basta uma situação propícia, então, para consumar aquele pecado. Então, tenha cuidado com essas pequenas exposições, com essas conversinhas, com esses pequenos vídeos. Tenha muito cuidado com isso. Se mantenha puro e só faça sexo com seu marido e com a sua esposa. Fiquemos em pé.